Olá, querido aluna, olá, querido aluno. É uma alegria muito grande estar aqui com você, trazendo um exemplo de sala de aula invertida na nossa pós-graduação em metodologias ativas para a educação básica, na nossa disciplina de metodologias ativas para aprendizagem de pressupostos e fundamentos. Em uma disciplina que nos propomos a discutir pressupostos e fundamentos, nada melhor do que trazer um exemplo prático de sala de aula invertida, e é isso que com este vídeo que você vai receber antes do nosso encontro presencial, eu quero trazer para você um exemplo, para que posteriormente nós possamos discutir. Eu sou a professora Maximiliana Ferraz e vamos agora discutir alguns fundamentos teóricos, alguns pressupostos do porquê usar metodologias ativas. Vem comigo que eu quero te mostrar algumas motivações, algumas justificativas do porquê usar metodologias ativas. Bem, mas antes de eu te mostrar motivos, justificativas para que você use essas metodologias ativas na sua escola, na sua sala de aula, eu quero trazer a definição de Bachy e Morin sobre metodologias ativas. Veja comigo. As metodologias ativas, o que elas fazem? Elas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem que o quê? Que considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando, olha o quê? As diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Ou seja, o pressuposto básico de uma metodologia de ensino ativa é fazer com que os alunos estejam participando de forma integrada. Esse aluno ele tem que estar lá agindo, interagindo com o professor, com os outros alunos. O seu ritmo de aprendizagem precisa ser valorizado, o seu tempo, o seu estilo de aprendizagem. Mas como fazer isso? Em uma sala de aula onde simplesmente se tem um livro a seguir-se, onde se tem uma proposta de ensino regular, com tempo determinado, como adequar a uma proposta como essa, em se valorizar o ritmo, o tempo, o estilo e fazer com que esse aluno interaja, realmente possa dar voz e vez ao seu processo de aprendizagem. E é isso que nós vamos ver na sequência. E como é que tudo isso começou? Você vai me dizer, mas Max, essa história ela é muito recente. Eu já sou professora há 5, 10, 15, 30 anos, Max. E toda a metodologia que eu uso, essa metodologia tradicional, que tem história, Max, ela funciona. E você vem aí com essa historinha de metodologia ativa. Será que ela realmente funciona? Tudo isso é um modismo muito recente. Não é tão recente assim. Olha comigo esse diagrama aí na tela. Toda essa história, meus amigos, ela começou no início do século XX. Com quem? Com John Dewey. Já ouviu falar desse autor? E agora, neste momento, eu quero te convidar a ter uma escuta ativa desta aula. Escuta ativa? Existe isso, Max? Sim, até a escuta ela pode ser ativa. A escuta ativa é quando você me escuta e busca fazer relações com o seu conhecimento. Sabe aquela escuta que entra por um ouvido e sai por outro? Essa é uma escuta passiva, é uma escuta sem conexão. Então, no momento em que você está me escutando e você faz conexões, você tem uma opinião crítica sobre aquilo que eu estou te trazendo, você para e pensa, será que é verdade isso que a Maximiliana está dizendo? Ah, mas eu acho que é diferente. Ah, mas eu já escutei tal coisa. Isso é uma escuta ativa. Então, faça uma escuta ativa do que eu estou te dizendo. Faça questionamento sobre o que eu estou falando para você. Então,
Veja esse diagrama que está aí na sua tela. Tudo começou com John Dewey no início do século XX, quando ele propôs a metodologia da escola ativa, da escola nova, ele e Kilpatrick, onde eles diziam que a escola ela deveria ser para a vida e que toda a metodologia deveria ser pragmática, ou seja, aquilo que se ensinava na escola, ela deveria preparar os alunos para a vida. Então, eles repensaram o currículo, buscaram verificar se aquilo que se ensinava na escola estava realmente preparando as pessoas para o mercado de trabalho, para atuarem na vida. Então, toda esse arcabouço que hoje vai dar sentido para as metodologias ativas começou lá no início do século XX. E quando é que isso chegou no Brasil? Isso chegou no Brasil por volta de 1930, minha gente, com Anísio Teixeira, quando eles começam uma reformulação na educação brasileira. É claro, isso alcançou todas as escolas brasileiras? Não. Todo movimento, quando ele começa em um país, ele tem tempos diferentes para alcançar as escolas. E isso iniciou-se aqui no Brasil com o movimento dos pioneiros, lá na década de 30, de 1930, onde começou-se uma leve discussão, uma pequena discussão sobre a pedagogia de projetos. Eu tenho certeza que você já escutou sobre a pedagogia de projetos, não é? E ela foi ganhando corpo com as discussões, com os trabalhos de Jean Piaget, de Vygotsky, que em 1980 nós teve uma discussão muito maior sobre isso no Brasil. Lembra-se quando falava sobre as etapas de desenvolvimento da criança, que ela tinha determinadas etapas que ela vinha passando. Nesse momento, quando o pedagogo, quando o professor se parou para olhar para uma criança que tinha etapas de desenvolvimento, esse professor pensou, opa, se essa criança tem etapas de desenvolvimento, eu não posso ensinar uma criança de 2 anos e uma criança de 10 com o mesmo grau de dificuldade. Então, nesse momento, a escola passa a olhar para essa criança, a ensiná-la em tempos e ritmos diferentes. Percebe como a escola vai dando passos para construir metodologias ativas? Então, veja, existe um caminho, existe pressupostos que vão sendo construídos para que hoje nós possamos discutir metodologias ativas de uma forma mais madura. Em 1996, Jacques Delors construiu um documento para a Unesco falando sobre uma renovação da educação também, onde ele elaborou 4 patamares, 4 pontos muito importantes para a educação que a gente escuta muito até hoje, que são 4 pontos elementares, que é aquele aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. E o que é isso? São habilidades, são competências que os nossos alunos precisam desenvolver, que são muito maiores do que uma relação de conteúdos. Por exemplo, aprender a somar, aprender a dividir, aprender a diferenciar com um relevo de uma planície. São habilidades e competências que fazem parte do desenvolvimento global de um ser. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender. Uma habilidade, uma competência tão essencial para os nossos alunos em um mundo em constante transformação como nós vivemos, não é verdade? E eu coloquei esse último marco aí, de 2005 a 2020, trazido desse Fórum Econômico Mundial. O que é esse Fórum Econômico Mundial? Você já ouviu falar dele? Bem, esse Fórum Econômico Mundial, ele é uma organização fundada em Davos, na Suíça,
que junta, que organiza, que congrega muitos políticos, muitas pessoas importantes do mundo econômico do mundo. E essas pessoas, elas se reúnem, sim, para discutir a economia mundial, para discutir problemas ambientais e também governantes. E eles pensam, sim, basicamente na economia mundial. Mas ao pensar na economia mundial, elas, claro que vão pensar na educação. Será que a educação está formando mão de obra necessária para os desafios que a economia irá enfrentar? E ao pensar neste fórum sobre a mão de obra necessária para 2025, por exemplo, eles acabam apontando quais são as habilidades, quais são as competências que o meu e o seu aluno precisará ter para ter empregabilidade. Sabe, eu tinha um professor que dizia o seguinte: o que adianta eu ensinar o meu aluno de hoje com o conhecimento do passado se ele precisa atuar no futuro? Esse meu professor da pedagogia, o professor Inocêncio, fez essa reflexão quando eu estava na pedagogia lá na UEL, em Londrina, e até hoje eu guardei comigo essa reflexão porque ela é muito profunda. Como nós podemos estar ensinando os nossos alunos hoje com o conhecimento do passado, se nós queremos que eles estejam prontos para o futuro? E pensando em conhecimentos como esse, trazidos desse Fórum Econômico Mundial, isso justifica metodologias ativas. Mas vejamos o quadro que eu preparei para vocês na sequência. E aqui eu tentei resumir para vocês 4 grandes motivos para justificar a implantação das metodologias ativas hoje. O porquê ter metodologias ativas na escola adventista aí na União Norte. O primeiro ponto, porque nós temos uma expansão cada vez maior do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. É patente isso, que esse uso, essa expansão da internet, de tudo que ela traz com ela, dessa informação, dessa comunicação que ela traz, que isso tem gerado diversas mudanças sociais, econômicas, culturais, no relacionamento das pessoas. E todas essas mudanças geram diversas outras mudanças, elas reverberam mudanças. O que você acha? Você aí que está me escutando de forma ativa, você concorda com isso? Você discorda disso? Você já ouviu falar sobre isso? Reflita comigo. Segundo aspecto que eu acredito e que autores diversos também apontam, o segundo motivo para justificar o uso, a implementação de metodologias ativas é o fato de nós termos novos alunos em nossas salas de aula. Mas, Marcos, o que você quer dizer com novos alunos? Queridos, com o uso dessas tecnologias digitais, veja, eu tenho 2 filhos em casa, um de 4 e uma de 8. Se eu não controlar, aqueles 2 pequenininhos querem ficar o dia inteiro com tablet, com celular na mão. A minha especialidade de base, a minha pesquisa é a área de tecnologia educacional ligada às metodologias ativas. E eu tenho que confessar para vocês, eu sei sim dos benefícios das tecnologias educacionais, mas eu também sei dos malefícios que as tecnologias educacionais trazem para o comportamento dessas crianças. E eu sei a importância que tem limitar o uso dessas tecnologias, porque senão os meus filhos não saem para brincar no pátio, não saem para interagir com outras crianças. E o uso demasiado dessas tecnologias hoje tem mudado o padrão de aprendizagem, o padrão de atenção, o padrão de concentração e diversos outros comportamentos. E o que isso resulta para a escola? Resulta em outros alunos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. O que você me diz?
Você não tem outros alunos comparados de 10 anos atrás, de 15 anos atrás? Você não tem alunos mais agitados? Você não tem alunos mais desatentos? O que você acha? O que você me diz disso? Se nesse momento você pudesse conversar comigo, o que você me diria? Então, nós temos esse fato, nós temos novos alunos, alunos que muitas vezes querem falar, eles têm conteúdo a te trazer, porque eles têm, às vezes, um celular na sala de aula que tem acesso à internet e que ele quer comunicar, ele quer interagir com você, mas professora, eu estou lendo aqui que tal coisa sobre o relevo aqui da minha região mudou por causa daquele desastre lá de Mariana. Professora, mas olha o que aconteceu aqui por causa desse problema com Covid. Veja o que aconteceu, então eles têm informação. Se esses alunos, nesse momento histórico, têm informação, têm acesso à informação, o que é que eu e você, como professores, precisamos trabalhar em sala de aula? Seja essa sala de aula remota, seja essa sala de aula híbrida, certo tempo em sala de aula, certo tempo remoto, qual é a nossa ação? Qual é a nossa forma de trabalhar com eles? Terceiro ponto, a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Ela é um reflexo de toda essa mudança histórica. A BNCC, que muitos achavam que era uma simples lista de conteúdos, ela não é isso. Muitos esperavam, quando ela foi lançada, que ela seria um grande compêndio de uma lista de conteúdos, mas não foi. Ela surpreendeu muitas pessoas quando ela trouxe uma relação de habilidades e competências que deveriam ser desenvolvidas com os alunos, o que pegou muitos de surpresa. Muitos chegaram, agora eu sei, agora eu vou chegar lá no segundo ano, eu vou abrir a BNCC e eu sei o que eu tenho que trabalhar em matemática, em português e assim por diante. É claro que comparado com os parâmetros curriculares nacionais ou as diretrizes curriculares nacionais, ela traz uma orientação muito mais direta com relação aos conteúdos que devem ser trabalhados, mas ainda assim ela aponta muito para o desenvolvimento de habilidades e competências. E quando nós estamos falando de habilidades e competências, nós estamos mais uma vez nos remetendo à necessidade de trabalhar com metodologias ativas, de desenvolver habilidades. E para desenvolver habilidades, eu preciso colocar este aluno em ação. E por fim, as competências e habilidades esperadas, que eu me remeto sim lá ao Fórum Econômico Mundial e a tantas outras demandas sociais, culturais, que a nossa sociedade tem demandado dos nossos alunos, e eu volto lá ao meu professor Inocêncio da pedagogia. Como eu posso estar ensinando os meus alunos de hoje, com os conhecimentos de hoje, para que eles estejam preparados para o futuro? Daqui a pouco eu vou mostrar para você quais são as carreiras em alta no mercado de trabalho para hoje e para os próximos anos. E nós vamos ver que muitas dessas carreiras no mercado de trabalho são desconhecidas de muitos de nós professores. Então, muitas dessas habilidades e competências não estão estampadas lá no currículo, como desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a criatividade, como desenvolver a habilidade de resolver problemas complexos. Será que memorizando determinados conhecimentos eu vou estar capacitando o meu aluno a resolver problemas complexos? Será que essa relação entre memorização e capacidade de resolução de problemas complexos, será que uma coisa ajuda a outra? Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso.
Mas então aqui está o grande resumo desta aula. Aqui nós temos os 4 pontos que justificam a implementação das metodologias ativas. E na sequência eu vou mostrar para vocês detalhadamente cada um dos pontos. Vejam, aqui a gente tem um panorama histórico do porquê a metodologia ativa está sendo justificada também. Vejam, nós estamos no momento histórico da 4ª Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, nós vivíamos lá a mecanização da industrialização. Nós vínhamos da manufatura, se lembram disso? Onde a produção era toda manual. Veio a primeira mecanização. Depois, no segundo momento, essa mecanização ela passou a ser massificada. Ela não ficava só na mão de alguns industriais. Houve uma massificação. Depois, nós chegamos num terceiro momento em que a gente entrou na automatização de muitas funções. Né? E aqui entra também nessa terceira onda um momento em que a digitalização das informações começou a acontecer. Que a gente entra, alguns nessa terceira onda, chamam também no momento em que a informática entrou na história. E agora, no quarto momento em que vivemos, há uma fusão de tudo isso, em que todas essas tecnologias, elas passam a acontecer e elas passam a fazer parte da nossa vida e elas passam a impactar diretamente no processo de ensino. Por quê? Vejamos aqui. E aqui eu quero fazer um destaque para vocês com relação à internet e o impacto disso na mudança de comportamento, na mudança de acesso de informação que o seu aluno tem. Para justificar o quê? Para justificar que nós estamos em um momento da história que eu e você não precisamos mais sermos meros transmissores de informação. Esse momento da história passou. Nós precisamos o quê? Desenvolvermos habilidades e competências, porque o momento de transmissão de informação passou. Vejam, no primeiro momento da internet, se nós olharmos ali para aqueles homenzinhos, era aquele que transmitia informação na internet. Nós víamos textos, GIFs, imagens. Era um que transmitia e muitos que consumiam. No segundo momento da web, uma quantidade maior de pessoas transmitiam informação e uma massa maior consumia. E o que acontece na web 3.0? Uma massa muito maior de pessoas ela produz informação e uma massa menor somente consome. E hoje a gente tem aqui na nuvem um mecanismo que chama web semântica, que é essa inteligência da nuvem que começa a disparar conteúdo para você de forma automática. Quem aqui já não viu lá no Facebook, por exemplo? Você está lá pesquisando para comprar uma blusa. Você fez a pesquisa. Daí, de repente, começa a aparecer lá no Facebook um monte de propaganda sobre blusas para você. Mas você já comprou a blusa, ou você já mudou de ideia, você foi lá numa loja e já comprou a blusa. Mas continua aparecendo propaganda de blusa para você. Isso se chama web semântica. Muitas pessoas estão produzindo informação e retroalimentando a internet. Mas existe ainda essa web semântica que continua te mandando informação. O que eu quero dizer com isso? A internet está te oferecendo informação, está ofertando informação para o seu aluno. Então, essa retroalimentação de informação faz com que o seu aluno tenha informação em abundância. Então, por que você, professor, precisa tanto assim fazer com que seu aluno memorize informação, ou você tem que ser esse mecanismo de oferta de informação? Será que você não precisa ser alguém que direcione para a melhor informação? Será que você não tem que ajudá-lo a desenvolver a habilidade de selecionar a melhor informação?
Vejam este comentário de Eric Schmidt, que é um CEO da Google. Veja, olha o comentário que ele fez, gente, foi de 2003. Ele veja o seguinte, em 2003 ele disse o seguinte: atualmente, a cada 2 dias, criamos tanta informação no mundo quanto a que foi criada do início da humanidade até 2003. Imaginem hoje. E tudo isso que eu estou dizendo, que eu estou mostrando sobre os vários momentos da internet, sobre essa colocação do Eric, é para mostrar para você que nós passamos do tempo do professor, que é um mero facilitador, que é um mero transmissor de informação e que esse aluno é um mero receptor de informação, ok? E aqui, como a Marta Gabriel coloca, esse professor ele tem que ser um filtro, ele tem que ser um orientador nesse mar de informação. Ele tem que apontar caminhos, ele tem que apontar informações, mas ele, por quê? Porque esse aluno ele tem acesso. E aqui, quando eu disse para vocês que aqui entra o segundo ponto, né? O segundo motivo para o uso das metodologias ativas. Como você bem sabe, como você bem vivencia, nós temos alunos com características diferentes em sala de aula. Nós temos alunos que são nativos digitais, que já nasceram com isso. Sabe, que tem uma facilidade tão grande em lidar com todos esses aparelhos digitais. Você pega lá um menininho de 2 anos, quando você vê o menino já sabe usar um monte de coisas. Eu me surpreendo todos os dias com o meu menino de 4 anos. Quando eu vejo o menino já sabe usar um aplicativo que mal eu peguei, estava lá mexendo, o menino já sabe, às vezes, usar aplicativo melhor que eu, 4 anos. Por quê? Porque eles já nasceram imersos nesse mundo. Em casa, eu e meu esposo trabalhamos com tecnologia, então você imagina os meus 2 filhos. Por isso que eu tenho que ficar o tempo inteiro colocando horário, colocando limite, porque senão eles não exploram outras oportunidades. Eu coloquei aqui nessa relação de características as gerações alfa e a geração Z, que vão de 0 a 21 anos, tentando abarcar para você, professor, as características dos alunos da educação infantil até o ensino médio. Essa geração é uma geração, e eu já convivi com jovens assim, que eles, quando chegam, principalmente no final do ensino médio, que muitos chegam a dizer, eu não vou fazer faculdade. Alguns, é claro, talvez fujam um pouco dessa linha e vão dizer, não quero fazer faculdade. Muitos, é claro, ainda querem, a grande maioria, mas eu já vi alguns que são realmente gêniozinhos e que não veem sentido na faculdade. Por quê? Porque são jovens que desenvolveram autonomia de estudo e que realmente conhecem muito, principalmente aqueles que têm uma habilidade muito grande com a área de tecnologia. Por exemplo, eu conheço 2 que trabalham nessa área, um deles, inclusive, trabalhou na Microsoft, outro na IBM, foram para o Canadá, trabalharam nessas grandes empresas. E essas 2 empresas, por acaso, na época, não exigiam que eles tivessem ensino superior, porque eles eram realmente expoentes nas áreas deles. Um era arquiteto de software, outro era programador expoente. É claro, eles eram 2 exemplos de jovens que não valorizavam essa educação formal, mas por isso a gente precisa trabalhar com essa geração, valorizando essa educação formal que precisa também ser reinventada. Aí fica o alerta. Por quê? Porque eles aprendem de formas múltiplas por causa desse acesso, né? Então, a escola ela precisa ser reinventada para que eles também possam aprender de formas múltiplas. E eles acabam construindo carreiras flexíveis. Queridos, deem uma explorada no LinkedIn. Vocês vão ver muitos jovens nessa faixa etária aí de 20 a 25 anos. Sabe, há um tempo atrás, vocês pegavam pessoas da minha faixa etária para cima, de 40, 50, 60 anos, 70, que ficavam muitos anos na mesma empresa. E aquilo para eles era um grande orgulho. Meu pai ficou 30 anos trabalhando no banco, e aquilo para ele era um grande orgulho.
Eles tinham carreiras estáveis, de grande tempo naqueles locais. Esses jovens hoje em dia, eles gostam, eles sentem orgulho de estar em empresas diferentes, porque eles se cansam, eles ficam enfadados de estar ali, eles constroem esse tipo de carreiras. Por quê? Porque eles querem essa mobilidade, eles querem essa diferenciação. E agora eu vou te perguntar uma coisa. E se a escola tiver sempre a mesma metodologia, será que eles também não vão estar enfadados? Não vão estar chateados com isso? E por isso que nós precisamos desse movimento, dessa diversidade. Outro aspecto, eles buscam fontes variadas e nós precisamos ofertar essas fontes variadas. Daqui a pouco eu vou explicar para você com mais detalhes essa questão dos multifocais e convergentes. No próximo slide eu vou mostrar para você algo bem específico com isso, porque isso vai mexer muito com a questão da atenção e da concentração dos nossos alunos. Essa falta da intimidade com a relação social. A gente pode ver um extremo muito grande disso lá com os japoneses. Muitos jovens que deixam de se casar, de ter relacionamentos pessoais, por causa dessa relação tão grande com a tecnologia, e eles passam a não querer ter mais contato social. O brasileiro é um povo mais quente, mais caloroso, principalmente vocês aqui do norte, que têm esse contato social tão grande. Mas vejam, muitos jovens preferem falar por texto, preferem mandar mensagens do que ter contato social. E isso tem prejuízos. Então, nós precisamos conscientizar esses jovens, né? E nesse momento de pandemia, a gente viu como nunca antes, né, os primeiros a experimentar essa relação no ensino de forma personalizada e híbrida, né? E a questão da adaptação às tecnologias, a gente já falou sobre isso, e eles vivem um momento que preza pela diversidade, pela espontaneidade. Nós temos movimentos até de inteligência artificial em várias plataformas de ensino, que o que elas fazem? Elas vão e começam a verificar erros dos alunos, por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem, ela começa a detectar os erros que aquele aluno teve e ela começa a indicar para o aluno, olha, você errou muitas questões de matemática, de adição, de subtração ou de equações, de tal coisa. Refaça mais exercícios disso. Então, tem sido aplicado muita inteligência artificial em determinadas áreas para trazer um pouco de personalização de ensino. É uma área que tem adentrado a área de educação, principalmente em ambientes virtuais de aprendizagem. E esses jovens também não gostam, principalmente quando a gente vai falar em carreira, da hierarquia. Então, quando a gente fala em metodologias ativas e quando a gente vai estar trabalhando em grupos, essa questão da hierarquia, ela é um pouco desmistificada, ela é um pouco desconstituída. A própria hierarquia, o professor, detentor do conhecimento, eu sei tudo, você, aluno, não sabe nada. Ela é um pouco destituída. E o professor, muitas vezes, na metodologia ativa, ele sai um pouco do seu pedestal e aprende com os alunos. E isso não é nada tão ruim assim. Eu, por diversas vezes, disse para os meus alunos, olha, eu não sei isso nesse momento, eu posso aprender. E eu tive reações muito positivas dos meus alunos. Eu sei que isso para nós, historicamente, é difícil, mas não é tão ruim assim. Se nós nos colocarmos no momento de aprender também, de pesquisar juntos. Porque, por exemplo, você está construindo um projeto e aparece uma informação nova. Vamos pesquisar juntos. É claro que o professor precisa se preparar. No momento de um projeto, é claro que ele vai pesquisar fontes antes e apontar informações, ele vai trazer um conjunto de informações que no meio dessa grande web tem tanta informação boa e ruim, e ele vai trazer um referencial para que essa turma pesquise. Mas esse aluno pode trazer para a sala de aula uma informação relevante e boa que aquele professor não viu.
porque a internet é um mar de informações. E nesse momento, esse professor que vai estar destituído dessa hierarquia, ele precisa ser humilde também. E a gente precisa desconstruir isso. E aqui eu entro naquele aspecto que a Marta Gabriel, a Lúcia Santaella, que são pesquisadoras da PUC São Paulo, vêm trazendo, e que eu acho isso muito interessante, que nós precisamos entender e ter esse olhar. Esses alunos que estão acostumados com esse multitasking, o que é multitasking? Essa coisa do aluno, quem nunca viu um aluno fazendo isso, né? O aluno está lá fazendo a tarefa, está com fone de ouvido, está com o WhatsApp, com o celular ali do lado, está ali com a tarefa na tela, com o livro ali do lado, e ele está fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo. E o que ele tem que nós, na nossa época, não tínhamos? Nós tínhamos uma atenção focal. Nós ficávamos lá, nós líamos, focados, concentrados, resumíamos, escrevíamos, nossa atenção era focal. O que esse aluno passa a ter hoje? Ele passa a ter uma atenção multifocal. Isso mesmo, atenção multifocal. E o que ele passa a ter com isso? A Justine Abusharnet, né, que a Gabriel também cita, ela mostrou essa experiência. Foi feita uma ressonância magnética enquanto eles colocaram a pessoa para fazer aqui, primeiro, uma atividade auditiva. Pediram para ele escutar uma música somente e vejam as áreas do cérebro que ficaram ativas. Depois, essa pessoa pediu para que ela fizesse uma atividade manual. Deram lá para ela mexer com aquele cubinho, sabe? Que ela tem que mexer e colocar as cores. Ok. Daí, na terceira atividade, ela tinha que escutar a música e continuar mexendo com o cubinho. O que vocês percebem na terceira imagem? Que ela usou as mesmas áreas do cérebro, mas as mesmas áreas foram usadas de forma menos intensas, fazendo as mesmas atividades. Ela fez as duas atividades ao mesmo tempo, mas usou as áreas do cérebro com menor intensidade. Então, é o que a Lúcia Santaella e a Marta Gabriel dizem aqui, dessa atenção multifocal. E a Ellen White tem uma citação muito interessante, que ela diz assim, que quando a gente trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma atenção, a nossa mente fica raquítica e debilitada, ela usa esse termo. Então, o que acontece? Nós não temos uma atenção profunda, ela fica debilitada, ela fica fragilizada. E nessa experiência, como nós vimos aqui, é exatamente isso. Numa atenção multifocal, você perde a força de concentração, de raciocínio daquela atividade que você estava fazendo. E é com isso que nós precisamos trabalhar com esses alunos. A concentração deles é prejudicada. Bem, o nosso terceiro motivo, que é a Base Nacional Curricular, como eu já falei para vocês, que vem trazendo, então, as habilidades e competências a serem desenvolvidas. Essa base que vai, sim, orientar os currículos estaduais, municipais, das escolas públicas, das escolas particulares, que vai orientar os projetos políticos pedagógicos, que vai, então, alcançar os planos de aula da sua sala de aula, mas que, enfim, ela vai trabalhar com habilidades e competências. Ela vai trazer, sim, como você vai ver na sequência. Por exemplo, o que eu trouxe aí para você? Algumas habilidades da área de matéria e energia do segundo ano, que vai trabalhar, olha lá, dos objetivos e conhecimentos de propriedades e uso de matérias, prevenção de acidentes domésticos. E o que tem de habilidades ali? Identificar de que materiais são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. Ok, é uma habilidade muito específica, mas agora vamos ver na sequência. Vejam, é uma habilidade muito específica de ciências, mas
Essas 10 habilidades que você vê agora, as 5 primeiras que você vê na tela, são habilidades que devem perpassar todo o seu trabalho, né? Desde as aulas de ciências, de ensino religioso também, que tem as suas habilidades muito específicas, de ensino religioso, de ciência, português, matemática, história, geografia, física e assim por diante, relacionados com aquelas habilidades que eu acabei de mostrar ali de ciências, por exemplo. E que são habilidades que trabalham lá, como Jacques Delors colocou, o aprender a ser, o aprender a conviver. E vejamos, quais são essas competências gerais? Reconhecimento da importância da aprendizagem ativa. Olha lá, a BNCC está trabalhando isso. O aluno tem que reconhecer que ele precisa ser um agente ativo na sua aprendizagem, que ele tem que ter pensamento científico, crítico e criativo, que ele tem que valorizar o conhecimento científico, o conhecimento que não é do senso comum, que não é fake news da vida, que ele tem que ter um pensamento crítico sobre tudo aquilo que ele aprende, mas que ele tem que ter uma ação criativa sobre tudo aquilo, que ele precisa ter um repertório cultural, que ele precisa aprender sobre a sua localidade, que ele precisa valorizar aquilo no qual ele está inserido, aprender sobre a história da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, do seu estado e assim por diante. Mas que também existe uma cultura digital oriunda de toda essa transformação cultural e histórica na qual nós estamos inseridos. Que ele precisa desenvolver uma comunicação ativa, que ele precisa ser ouvido, mas que ele precisa ter voz, que ele precisa ter vez, que ele precisa se comunicar somente por sua voz, também pelos diversos meios, pela internet, enfim, pelo seu celular, enfim, por um podcast, por um blog, enfim, que ele precisa aprender os meios digitais ou não digitais de expressar a sua opinião de forma a não cometer bullying também. Uma outra habilidade, uma outra competência é o trabalho e o projeto de vida, que é essa relação tão importante desse aluno construir um projeto de vida. E esse objetivo, essa competência, essa habilidade da BNCC, eu acho ela tão rica, porque assim, é desenvolver nesse aluno o senso de que ele precisa ter um projeto para a sua vida, que ele não é alguém sem uma perspectiva de futuro, ele é alguém que precisa pensar, que ele precisa construir desde já um sonho, que ele precisa criar esses passos. Ele quer ser um médico, ele quer ser um engenheiro, um advogado, um professor. Então, quais passos ele precisa dar para alcançar esse sonho? A argumentação, que está muito ligada, sim, lá à comunicação, mas como é que tem que ser construída a sua argumentação? Em que base? Quais são os argumentos? Eu vou usar aquilo que eu vejo na internet sem fundamentação? Como é que a minha argumentação tem que ser construída? O autoconhecimento e o autocuidado, a importância, gente, aqui entra uma coisa tão bonita, tão rica e tão preciosa no dia de hoje, que é a resiliência, que é o cuidado com a nossa saúde física e emocional, mental. Num momento como este de pandemia, né? Conversando com o Gilson, que está nos ajudando aqui hoje, às vezes a gente fica, né, nesse momento de pandemia, em casa, e às vezes a gente precisa desse contato pessoal, dessa relação, e a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Então, esse aluno, ele precisa ser conscientizado desse cuidado, desse aluno que muitas vezes pode estar exposto ao mundo das drogas e que ele precisa ser conscientizado disso, desse autocuidado, desse aluno que pode estar exposto a violência sexual e tudo mais. Então, olha lá que bonito isso da BNCC, trazendo essas habilidades e competências que precisa ser desenvolvido e que precisa ser comentado que precisa ser desenvolvido em todos os momentos, né?
A empatia, a cooperação, nessa questão da cidadania, da correlação com o outro, né, da cooperação social e que está, né, super relacionado com a responsabilidade social, cuidado com o meio ambiente, com a minha comunidade e assim por diante. E agora, finalizando o nosso último motivo para desenvolver habilidades, para desenvolver metodologias ativas, eu quero trazer algumas colocações que o Fórum Econômico Mundial, que aí nós temos uma foto que mostra a reunião de várias personalidades importantes do mundo, seja do mundo econômico, do mundo político, que são reunidas nesse Fórum Econômico lá em Davos, na Suíça, que trazem discussões, sim, para a área econômica, como eu disse para vocês, mas que também acabam reverberando sobre a educação. E um relatório muito interessante que é feito nesse Fórum Econômico Mundial é este daqui, é o futuro dos empregos. Por que são feitos relatórios nesse Fórum Econômico Mundial? São feitos relatórios sobre o meio ambiente, sobre futuras tecnologias, sobre mobilidade econômica, mobilidade de transportes, assim por diante. E me chama muito a atenção, que é o futuro dos empregos. Por que esse relatório me chama tanto a atenção? Por dois motivos. Porque ele fala das habilidades necessárias para os empregos no futuro, e quais são as carreiras em ascendência e as carreiras que estão decrescendo. Vejam por quê. Quais são as 10 habilidades para 2025? Por que isso é tão importante para mim quando eu penso em metodologias ativas? Porque essas habilidades, queridos, nós só vamos conseguir se nós trabalharmos com metodologias ativas. Se nós trabalharmos com metodologias tradicionais, onde o aluno precisa memorizar, eu não vou conseguir alcançar pensamento analítico e de inovação. Eu não vou conseguir que o meu aluno inove ao resolver um problema se ele ficar memorizando. Eu não vou conseguir estratégias de aprendizagem e aprendizagem ativa se eu pedir que ele memorize. Eu não vou conseguir que ele resolva problemas complexos se eu simplesmente pedir que ele resolva um problema de matemática que está ali no papel. Eu preciso trazer um problema da comunidade, eu preciso trazer notícias reais, eu preciso envolvê-lo em algo que o motive para que ele resolva este problema. Eu preciso fazer com que ele tenha um pensamento e uma análise crítica a partir de algo que o motive. Eu preciso que ele use a sua criatividade, a sua originalidade, a sua iniciativa para resolver, mais uma vez, problemas complexos. Eu preciso que esse aluno experimente situações em que ele possa ter liderança, que ele possa ter influência social. Que ele use, que ele monitore, que ele controle tecnologia. É isso que esse Fórum Econômico Mundial aponta como necessidade dos profissionais em 2025. Que esses profissionais de 2025, eles precisarão ter conhecimento de programação e design de tecnologia. Os profissionais em 2025, eles precisarão, queridos, olha aqui, ter resiliência, tolerância ao estresse e ter flexibilidade. Por quê? Nós vivemos em um momento de estresse, que é mais estresse do que nós passamos em 2020 com essa pandemia. Ô Senhor Jesus! Os profissionais de 2025 precisarão ter raciocínio, resolução de problemas e ideação, né? Idealizar resoluções. E agora vejam quais são os 5 empregos com aumento de demanda e os 5 empregos com diminuição de demanda. Olha lá, o número 1 em crescimento de demanda, cientista de análise de dados. Você já ouviu falar em alguém que é cientista de análise de dados? Você conhece alguém? Você conhece alguém que é especialista em inteligência artificial e aprendizagem de máquina? Você conhece? Um especialista em Big Data? Um especialista em estratégia de marketing digital? Alguém que é especialista em processos de automação em alguma empresa?
E agora, quais são os empregos com diminuição de demanda? Nós temos um digitador de dados, é aquele que pega lá, de repente, uma fichinha e fica digitando os dados para colocar no sistema. Secretários administrativos e executivos, esse eu fiquei preocupada. Escriturários de contabilidade, eu também fiquei preocupada com esse. Contadores e auditores, eu também fiquei. Trabalhadores de linha de montagem em fábricas, porque esse, principalmente os 5, eles estão automatizando, né? Entram os robôs e vão montando todos os aparelhos. E olha lá, em 2025, novos empregos surgirão e outros serão substituídos por uma mudança na divisão do trabalho entre quem? Entre humanos e máquinas. E afetarão 97 milhões de pessoas, minha gente. Precisamos ensinar os nossos alunos de hoje, não com os conhecimentos de hoje, porque eles atuarão no futuro. E a Marta Gabriel disse o seguinte, que o prazo de validade da formação ele é inédito na história da humanidade, que nunca antes isso aconteceu. E aqui é um artigo da Marta Gabriel que ela fala sobre que o Brasil ele está passando por um apagão de talentos digitais. E uma das causas, né, para a gente já ir terminando a nossa aula, é porque não há um investimento nessa formação de profissionais para essas áreas digitais. E aqui eu deixo um adendo para nós, é porque não há investimento em metodologias ativas para formar esses alunos. E o Moran, que fala que as metodologias ativas, ela é uma forma desses profissionais estarem se preparando para o mercado de trabalho, porque é assim que eles vão trabalhar. E para fechar com chave de ouro, eu quero trazer para vocês essa citação tão linda que eu encontrei no livro Educação, no capítulo Métodos de Ensino, que Ellen White escreveu, sabe quando, queridos? Em 1903. 1903. E olha o que Ellen White escreveu. Durante séculos, a educação tem tido que ver, especialmente com a, lê para mim, memória. Esta faculdade foi sobrecarregada ao extremo, enquanto outras faculdades mentais não foram desenvolvidas de maneira correspondente. Leia faculdades aí como habilidades, ok? A mente carregada desta maneira com aquilo que ela não pode digerir e assimilar, enfraquece-se, torna-se incapaz de um esforço vigoroso e confiante em si, e contenta-se com depender do juízo e percepção de outrem. Meus amigos, minhas amigas, em 1903, Ellen White estava dizendo que a educação ela estava tão centrada na memória de informações que muitas vezes os alunos não conseguiam digerir e que tinha faculdades, habilidades, competências que não estavam sendo desenvolvidas. Queridos, Ellen White, em 1903, estava nos chamando para desenvolver metodologias ativas. E é com isso, meus queridos, que eu encerro essa aula, pedindo para que você tenha muita fé nas metodologias ativas e que juntos, lá no nosso encontro presencial, nós possamos, nas oficinas, nos workshops, fazer isso acontecer. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.